Paz do Senhor, meus queridos irmãos, Paz do Senhor Jesus, vamos orar, depois eu vou deixar aqui uma palavra do céu para você, do coração de Deus para o teu coração, porque esta Bíblia Sagrada são pérolas preciosas. Deus falando conosco aqui através da sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui diante da vossa santa presença, pedindo perdão pelas falhas, pelas atitudes, pensamentos que vêm de Ti, meu Pai. Perdoa-me, Senhor, perdoa o nosso povo, nos abençoa, nos guarda, nos fortalece com a Tua presença, Pai, nos cobre com Teu precioso sangue, Senhor. Enche com a Tua graça, com o Teu poder, derrama, Senhor, chamando alabá, xalamim, dalamã, dalamá, xalamim, dalá. Oh, aleluia, Jesus, glória a Ti, meu Pai. Que esta palavra, Pai, venha entrar na mente, no coração, purificando, libertando, salvando, restaurando casamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu vou deixar uma palavra aqui, nunca fiz vídeo sobre esta palavra, mas o Senhor me colocou essa palavra hoje no meu coração, em Isaías capítulo 6, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas asas, das suas vestes enchiam o templo. Aleluia. E os serafins andavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o profeta Isaías, ele quando viu a imagem dos anjos cobrindo os rostos do santo, ele reconheceu o seu pecado. Ele viu que apesar dele já ser um profeta, dele escrever a palavra, dele falar de Deus, mas ele reconheceu que ele vivia em pecado. Ele vivia no meio de um povo, ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Porque ele vivia dizendo: irmã, ai de quem vive bebendo, ai de quem amanhece o dia. Sempre ele estava olhando para a vida dos outros, para a vida dos irmãos. Ele, apesar de ser um homem de Deus, mas ele ainda não tinha reconhecido que ele era pecador. Mas quando ele viu os anjos do Senhor contando as asas sobre ele, ele reconheceu. E ele disse: ai de mim, que sou pecador. E vi o Rei dos exércitos. Então, diz a palavra do Senhor, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Quando ele viu os anjos clamando com o rosto, com asas e tudo, ele ali reconheceu. E quando ele reconheceu que ele era pecador, o pecado dele foi tirado e foi perdoado os pecados. Os lábios dele foi tocado com brasa viva e os pecados, a iniquidade foi tirada e perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia. Então, depois que o profeta reconheceu o seu pecado, depois que ele se viu, reconheceu que ele ainda tinha o que tirar. Porque muitas vezes
Nós nos achamos, né? Muitas pessoas, eu não tenho pecado, eu não tenho que pedir perdão a Deus, porque eu já vivo dentro da igreja, não preciso pedir perdão a Deus. Muitas vezes, mas nós sempre precisamos, irmãos, porque nós sempre estamos errando, porque nós somos seres humanos, somos falhos. E aqui Deus perguntou, né? Aquele ia enviar, e ele disse, envia a mim. Ele viu o Senhor, ele viu o Senhor, e esta experiência é o início de toda a vida de uma fé. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado. Ele viu o trono de Deus e sua grandeza, onde os anjos só diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diz a palavra do Senhor que Isaías viu a nobreza dos querubins e serafins. Ele ouviu a proclamação da santidade de Deus. Ele viu a si mesmo na sua impureza. Aleluia. É bom, irmãos, quando nós vemos e nos reconhecemos que somos impuros. Ele viu a brasa do altar que apagou o seu pecado. Quem viu a Deus e a si mesmo e foi purificado, vê também a miséria dos perdidos e deseja salvá-lo. Esta deve ser a experiência de cada servo de Deus. E desta forma a igreja será renovada. Quando nós vemos os nossos pecados, nós vemos os nossos defeitos e reconhecemos que precisamos mudar, precisamos ser transformados. E assim nós também vemos a miséria dos outros que não conhecem a Deus. E começamos a orar e interceder, porque é isso que nós devemos fazer. Interceder, irmãos, por aqueles que não conhecem a Jesus, para que eles venham conhecer. Então Deus disse a Isaías, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, não entendeis, vede, mas não percebais, tornar insensível. Então Deus mandou que ele fosse falar para o povo, já que Deus tinha tirado o pecado dele, tinha perdoado, purificou o profeta Isaías, que vivia dizendo, ai daquele que se levanta de manhã e vai beber, ai daquele que fica nas portas sentado. Então ele vivia vendo muito o pecado do seu irmão, mas ele não olhava para dentro dele. Quando nós olhamos para dentro de nós, irmãs, que fechamos nossos olhos e olhamos quem somos, nós vemos que nada somos sem Deus, nada podemos fazer sem Deus, nada podemos se Deus não nos purificar. Mas graças a nosso Deus Jesus Cristo, que já nos purificou com o seu sangue, derramou o seu sangue na cruz por nós, para que nós venhamos ser purificados e santificados. E quando ele ali morreu, o véu foi rasgado, então nós podemos levantar nossa voz e clamar ao Senhor por purificação, em nome de Jesus. É isso que eu tenho para deixar para você hoje. Deus tocou no meu coração hoje para deixar esta palavra. É bem diferente, irmãos, do que todos têm falado, mas eu quero orar por você mais uma vez esta manhã. Vamos orar junto comigo. Pai eterno, maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa presença. Oh, Jesus amado, Pai querido, eu peço a Ti esta manhã, meu Deus, liberta, meu Pai, os jovens que estão no alcoolismo, na prostituição, meu Pai, que estão nas drogas, meu Senhor. Muito as mães clamando, responda as orações das mães, que estão clamando pelos seus filhos, as esposas que estão clamando pela restauração do seu casamento. Eu peço esta manhã, chamando que o Senhor venha responder as orações daquelas esposas que estão clamando pelos seus esposos, das mães que estão clamando pelos seus filhos, das mães que estão clamando pelos filhos que estão enfermos. Que o Senhor venha curar os que estão enfermos, libertar os cativos, levantar os que estão caídos, aqueles que não têm mais força para se levantar.
Que o Senhor venha se levantar. Oh, aleluia, Jesus, que sejam quebradas, Pai, esta manhã. Caia por terra toda barreira, se levantar contra a vida do povo de Deus. Que o Senhor venha derrubar as barreiras. Que o Senhor venha abrir os cadeados. Que o Senhor venha quebrar as correntes. Que o Senhor venha restaurar as famílias. Oh, aleluia, Jesus. Eu clamo ao Senhor também esta manhã, meu Pai. Que o Senhor venha dar vitória da causa na justiça, aqueles que estão com causa na justiça. Que o Senhor venha dar vitória, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.